O Barcelona empata com o Newcastle e sim, foi o que o Barcelona queria. Vamos falar sobre isso após a vinheta. O Barcelona foi escalado com Juan Garcia, Cancelo, Ronald Araújo, Cubarsí, Gerard Martin, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Fermín Lopes e Lewandowski. Um time do Barcelona muito ainda com desfalques, cansado, um time que vem de uma sequência muito pegada, de duas batalhas contra o Atlético de Madrid. O jogo contra o Atlético de Madrid afetou a equipe emocionalmente, tanto que o Barça tem uma decaída na La Liga, precisa, contando com tropeços do rival, se recuperar e aí retoma a liderança. O Barcelona reconquista em cerca de 2-3 partidas de novo o seu bom futebol, depois de um pequeno recorte ruim. O Barça tem uma batalha contra o Atlético de Madrid, mas infelizmente não consegue passar, mas faz 3 gols e desgasta muito a equipe fisicamente. E o Barcelona, em menos de uma semana, tem Newcastle também para o Champions. Então, em uma terça, o Barça tem esse jogo da volta de Copa do Rei que desgastou bastante a equipe. Em uma semana tem Newcastle na Champions. Mas no meio disso, o Barça tem a La Liga, que não pode perder, que é margem para erro zero. Se o Barcelona perde 2, perde a liderança, mas se o Barça ganha, ganha. O Barça está com 4 pontos à frente do Real Madrid. Então, cada rodada pode decidir o que vai acontecer no título. E a La Liga, eu acredito que é o título que neste momento o Barça tem maior possibilidade de conquistar. E é um grande título, é um título nacional. Tá? Pois bem, o Barça tem Koundé, Baldé, De Jong fora do time. O Barcelona está sem os seus 2 laterais titulares, os 2 laterais titulares fora do time. Portanto, jogaram Cancelo, que foi uma contratação em hora boa, né, com isso, e Gerard Martin. Mas isso impacta também na zaga, uma vez que o Gerard Martin estava sendo colocado na zaga. E aí acabou jogando o Araújo. A gente está num momento em que o Ferran Torres não vive uma grande fase individual. Aí hoje começa o Lewandowski. Então o De Jong ainda não está. Hoje foi Marc Bernal. Então o Barcelona, além dessa sequência tão puxada, além dessa sequência tão cansativa, o Barça ainda tem desfalques. O Barcelona ainda tem muitos desfalques. Então eu acho que talvez o Barcelona ele tá em sim numa boa fase. Tu tem o Lamine Yamal em uma grande fase individual, mas é um Barcelona que ainda não está completo totalmente. Que ainda não está totalmente completo, mas é importante que esteja vivo. Mediante a isso, o Barça foi com o que tinha, contra um adversário totalmente diferente, um adversário de Premier League, que tem um estilo de jogo diferente, um jogo mais corrido, um jogo diferente do que o Barça está habituado a jogar todo final de semana, um jogo lá e cá. E o Barcelona tinha também como a intenção voltar vivo, até mesmo trazer o jogo de volta para o Camp Nou. Não passar o trabalho que passou na Copa do Rei. Por isso eu digo, o Barcelona conseguiu o que queria. Por quê? Porque o Barcelona volta vivo para o Camp Nou. O Barcelona vai ter tempo de ter retorno de jogadores, ajeitar melhor o seu time, ter mais tempos de treino. E vai jogar na sua casa com a sua torcida no Camp Nou com o placar zerado, porque foi empate no jogo de ida. Era isso que o Barcelona queria, não precisar correr atrás de 2, 3. A vitória seria bom? Seria maravilhoso. Mas apresentando algumas dessas circunstâncias, um empate, por este motivo, não é um resultado ruim. O Barcelona é melhor que o Newcastle, o Barcelona é favorito para esse jogo contra o Camp Nou. Significa que o Barça vai passar? Não, não. O Barcelona pode muito bem levar contra-ataques, levar ataques do Newcastle, como aconteceu hoje, tomar gol. Então o Barcelona vai precisar novamente ter maturidade, dobrar o nível de atenção e não cometer, inclusive, alguns erros que teve na partida de hoje. Mas que este resultado é muito bom e é o que dentro do planejamento do Barcelona o Barça gostaria, trazer esse jogo para o Camp Nou e voltar vivo, sim, é. Sobre a partida em específico, de fato, apesar do resultado em empate, não foi uma boa partida do Barcelona, tá? Como um todo, não foi uma boa partida do Barcelona. Dentro dessas situações, como eu falei aqui, senti o clube bem, em muitos momentos, desligado, cansado, sabe? Parecia que a bola estava mais pesada, as coisas não vinham acontecendo. Por mais que o Barcelona trocava passes, por mais que o Barcelona tinha posse de bola, estava com dificuldade na última finalização, naquele último passe. Ela chegar limpa ali pro Leva. Tanto que o Barcelona, no segundo tempo, toma um gol do Newcastle
E neste gol também tem erros que não podem acontecer em noite de Champions, como por exemplo foi o caso do Araújo, que sai do campo sem nenhuma necessidade, e aí depois o Barcelona fica com um zagueiro a menos na hora que toma o gol pro Newcastle. Erro ali do Araújo, foi uma jogada que o Araújo não pode deixar assim um time na mão, errando novamente em noite de Champions. Então para mim ele tem um erro do Araújo, o Barça acaba ficando com um zagueiro a menos, né? Tem esse nervosismo, esse despreparo do Barcelona, erro por parte do Araújo, mais uma vez fica complicado. O Barcelona podia ter perdido essa partida, mas Lamine Yamal salva, entre aspas, dá pra dizer, né, porque faz o gol de pênalti, faz o gol que dá nos acréscimos um empate, e mediante a isso o Barça cumpre a missão de poder voltar vivo lá e trazer para Catalunha o jogo. O Barça traz o jogo para Catalunha, 0. O Barça precisa aprender pro jogo da volta essas situações. Noite de Champions, precisa controlar o nervosismo, não pode ver a logo da Champions aqui e simplesmente ficar nervoso. O Barcelona precisa se impor, precisa fazer seu jogo diante do Newcastle, precisa ser sábio. Os jogadores do Barcelona têm que ter maturidade, não podem fazer jogadas desnecessárias, criar situações desnecessárias e assim colocar o Barcelona dentro de um perigo, como o Araújo fez hoje. Dar a vida, jogar com a total atenção e foco. E eu acho que o Barça já mostrou que pode aprender com as situações, porque o Barcelona hoje mostrou que aprendeu com o que aconteceu contra o Atlético de Madrid. Tanto que o Barcelona foi estratégico. Em alguns momentos eu notei sim que o Barça queria trazer o jogo para o Camp Nou. O Barcelona não foi a moda loucona para cima, para tentar goleada e deixar tudo aberto lá atrás. Não. Eu acredito que o Barcelona soube até sofrer em alguns momentos para trazer esse jogo para o Camp Nou. Então eu imagino que no jogo da volta nós vamos ter um Barcelona muito mais presente. Hoje, por exemplo, o Newcastle acabou com mais posse de bola que o Barcelona. O Newcastle acabou com mais chutes que o Barcelona. O Newcastle foi melhor que o Barcelona no segundo tempo. Faltou criatividade, faltou inspiração para o Barcelona. Mas será que não era também uma estratégia querendo trazer o jogo para o Camp Nou? Então eu imagino que no jogo do Camp Nou nós vamos ter um Barcelona muito mais na área do Newcastle, muito mais atacando o Newcastle, muito mais buscando o Newcastle e tentando construir uma vitória daquelas que acabam até por mais de 2 gols de diferença. O Newcastle é um bom time, o Newcastle tem bons nomes, tá? É um time muito bem treinado, tem o Elanga que joga muito bem, né? Tem o Trippier, que é um baita também jogador. A zaga do Newcastle muito bem posicionada, dificultou a vida do Barça em muitos momentos, mas eu repito, tá? O Barça não fez uma boa partida? Não fez uma boa partida. Encontrou dificuldades? Encontrou dificuldades. Tinha um adversário de Premier League? Tinha um adversário de Premier League. Foi um bom jogo? Não foi um bom jogo. Acabou com menos posse de bola, com menos chutes a gol. Faltou inspiração? Faltou inspiração. Precisou contar com Lamine Yamal no último minuto dos últimos minutos dos acréscimos, pós-90, para empatar e salvar? Sim, tudo isso é verdade. Não foi uma grande atuação do Barcelona, não foi um grande jogo. Ponto nova linha, empate, não foi grande atuação, não foi uma atuação que empolga, não foi uma atuação que quem olha diz vai ser campeão por causa desse jogo, não foi uma atuação, traz de novo aquela insegurança que eu sinto que o torcedor tem, né? Que é o Barça que vai muito bem na Liga, muito bem na Copa do Rei, mas quando chega na hora da decisão da Champions, na hora do momento pesado ali da Champions, parece que dá um branco no time, dá um pane, dá uma tela azul. Eu até entendo, mas eu também, e concordo que o Barça teve erros hoje, o gol que o Barça tomou, o Araújo errou feio, o time precisa se ligar nessas questões, mas eu continuo achando, não foi um resultado ruim. O Barça traz agora o jogo zerado para o Camp Nou. Houve estratégia também na postura do Barcelona e muitas vezes tem que saber sofrer, segurar para não repetir os erros que cometeu na Copa do Rei, que a gente criticou tanto. Porque é isso, o Barça ganha de 4-0 ou perdia de goleada. Hoje o Barça empatou, uma coisa que é rara. Quando é que foi o último empate do Barcelona? É muito raro de acontecer um jogo do Barça com só 2 gols. Um jogo do Barça com só 2 gols. Mas eu ainda acredito que é um resultado bom para o Barcelona, uma vez que o Barcelona é favorito e traz o jogo para o seu estádio, para a sua torcida. E terá o time mais completo. O Barça está sem seus 2 laterais, também sem De Jong, então vai poder ter mais esse tempo depois de, olha, uma grande sequência cansativa e bem desgastante que o Barcelona teve. Então eu acredito que o Barcelona teve o que queria sim, tá? O Barcelona queria voltar vivo para o Camp Nou, voltar de uma vitória ou de um empate. E foi isso que aconteceu. E o Barcelona conseguiu o que queria para o jogo do dia 18 contra o Newcastle. Tá bom? Tudo em aberto, mas é no Camp Nou. E só para avisar que nós teremos aqui no canal nesta semana
Tá uma, olha, loucura os bastidores das eleições do Barcelona. É Laporta dando declaração, Xavi apoiando o Victor Fonte, o Victor Fonte fala algo do Laporta, o Laporta vai lá e dá letra pro Xavi, responde provocações e falas do Xavi, Messi na história, tá uma loucura. E nós vamos ter um vídeo, eu quero fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre este assunto em específico aqui no canal. Tô olhando aqui na agenda da semana no canal, que eu sempre boto ali nos posts. Esse vídeo vai acontecer na quinta-feira, tá? Quinta-feira nós vamos ter aqui um vídeo falando sobre essa bastidor que tá bem movimentado, agitou principalmente esta segunda-feira, domingo e segunda-feira, bem agitado sobre esses assuntos do Barcelona, tá bom?